Araucária, espécies de canela e muitos pássaros. Com fauna e flora abundantes, o Bosque Lucas Araújo é a única parte de Passo Fundo onde ainda resta Mata Atlântica. O local de mata nativa sofre hoje com a devastação. Devido a problemas com lixo e construções irregulares, em 1984 foi criada uma associação de amigos e protetores do bosque. O banhado de 1,5 hectare, situado no bairro Carolina Vergueiro, abriga uma das nascentes do rio Passo Fundo. Da preservação do local dependem o abastecimento do rio e o controle do clima. O local que deveria ser de preservação ambiental virou um depósito de lixo, com esgotos sem tabulação. No início de setembro de 2011, houve um incêndio que comprometeu ainda mais a vegetação do local. A Prefeitura de Passo Fundo pretende transformar o banhado em praça. A partir do vídeo, percebemos a realidade do nosso patrimônio natural, a situação em que o patrimônio natural está no município de Passo Fundo. Estamos aqui hoje no 6º programa, Momento Patrimônio, com a professora doutora da Faculdade de Direito, Helenise Felski Chonardi, e o geógrafo representante da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Glauco Polita. Apresentando essa ideia do patrimônio hoje natural, como está o patrimônio natural do Passo Fundo? Eu acho que o patrimônio está um pouco descuidado, né? Pela própria forma como a população tem tratado, ou melhor, deixado de tratar. Claro que você respeitar ou não o meio ambiente depende muito da relação que você estabelece com o meio, né? Ou seja, qual é a percepção que você tem de meio, se você faz parte desse meio ou não. E me parece que boa parte da população da cidade não se percebe também como integrante do meio ambiente a ponto de buscar, cuidar, preservar o ambiente natural da cidade. Eu penso, ao menos, a minha percepção com relação ao ambiente natural de Passo Fundo é essa. Há uma desconexão, né? Parece que a gente não pertence a esse ambiente, né? O qual provém, né, todos os recursos que a gente utiliza para a própria qualidade de vida e manutenção dos ambientes, onde a gente necessita até para a sua existência, né? A gente vê aqui no vídeo, por exemplo, restos de móveis, de objetos que foram descartados, que deveriam ser levados ao aterro, né, de depósito de lixo, sendo jogados no meio do bosque, porque talvez fosse a forma mais prática, menos onerosa, sei lá, de quem queria se livrar daqueles objetos. E isso é uma coisa muito triste, quando você pensa que não existe respeito com aquele ambiente, ou seja, parece que o mato está ali, é um simples mato, é coisa de ninguém. E, na verdade, hoje aqui a pauta, né, de patrimônio, então algo que pertence a todos, não é? E que esse descaso, por mais que a gente apresenta-se hoje muito presente em todas as cidades, não é um privilégio só de Passo Fundo, infelizmente, né, que a gente tem isso, mas assim, a gente vê que as pessoas querem esconder problemas que hoje têm soluções, né? Se a gente tem um descarte inadequado de resíduos, por exemplo, no Bosque Lucas Araújo, que é um dos ambientes urbanos hoje que a gente tem, né, em Passo Fundo, com um grau de conservação até, uma floresta secundária, mas ainda conservada, não é? E urbana, e a gente vê que as pessoas não conseguem lidar com isso, né? Como é que a gente consegue manter aquele elemento natural fundamental para a sociedade e conservá-lo e ainda ter que lidar com esses problemas, questão de resíduos e outros, né? As pessoas precisam perceber que aquele ambiente natural, seja flora ou fauna, ou até aspectos de recursos minerais, eles são essenciais para o conjunto de toda a cidade. O que vai ser de Passo Fundo sem a conservação desse bosque? Nós vamos ter problemas de temperatura seríssimos. E aí a gente vê a questão do próprio Rio Passo Fundo.
né, símbolo, né, considerado patrimônio. Inclusive dá um nome para a cidade cultural, natural da nossa cidade, dá um nome e quem que sai, né, falando que Passo Fundo vem do rio Passo Fundo, né, é o seu nome. A gente tem outras referências culturais e o rio a gente abandona. Sabe, Flávia, eu fico provocando os meus alunos na disciplina de Direito Ambiental. De quem de vocês não gostaria de, no final da tarde ou no final de semana, passear ao longo da margem do rio Passo Fundo? O que é impossível na cidade de Passo Fundo. Ou seja, a gente tem um elemento natural que podia ser muito bem utilizado para lazer, inclusive, e que nós não podemos, né, oferecer esse lazer, não podemos usufruir desse lazer em razão, digamos assim, do ambiente que se formou no entorno do rio e do depósito de resíduos, não posso dizer resíduos, porque resíduos seria reaproveitado, mas de lixo mesmo, que o rio se constante, torna, né? Constante. Por mais que se promovam campanhas de limpeza do rio, você observa que a cada ano a campanha vai lá e tira mais não sei quantas toneladas de entulho de dentro do rio, ou seja, é um total desrespeito. E na verdade, assim, hoje a gente sabe que esses detritos, né, colocados, eles com uma manutenção, né, permanente, às vezes, até um período que a educação possa contemplar, né, esse entendimento de que não é possível depositar isso nos ambientes naturais, a maior carga de problemas, vamos dizer assim, de degradação está na questão esgotamento sanitário. Passo Fundo está passando por um momento bem interessante, né, que a gente conseguiu fazer um contrato bem legal com a companhia, por exemplo, de saneamento, que vai prever aí para os próximos 13 anos a gente terá aí algo em torno de 80% do esgoto tratado da cidade. Bom, essa questão de degradação de recurso hídrico a gente poderia ter parcialmente sanada com os processos de educação ambiental contínuos, não é? Para trabalhar essa sensibilização da sociedade para a questão do material jogado no rio. Mas assim, Glauco, as pessoas precisam perceber que não é só o meio, assim, eu vou falar em meio material, tá? Mas quando eu falo em meio ambiente urbano, meio ambiente artificial, as pessoas elas têm uma tendência de só valorar aquilo que foi construído, aquilo que foi modificado pelo homem. E, bem na verdade, hoje nós não temos a real noção do quanto vale o ambiente natural. Bom, se nós perdemos processos de transformação natural de elementos que hoje a natureza ainda realiza, quanto que nós teremos que gastar para fazer esse mesmo processo da natureza? Um exemplo ali que eu estava vendo um cientista indiano, né, ele está desenvolvendo uma metodologia para valorar quanto vale o ambiente natural. Você pega assim aspectos como a polinização, né, feita pelas abelhas, por insetos. Bom, se nós perdemos esse fenômeno, que é um fenômeno da natureza, como é que nós vamos providenciar artificialmente isso? E não é só um mecanismo artificial, mas quanto isso vai custar? Alguns países tiveram que investir alguns milhões de dólares para ter esse processo que a natureza não consegue mais fazer pela perda do patrimônio natural. E acaba um processo em cadeia, né? Porque a perda de espécies, né, a extinção, às vezes, na natureza, ela traz processos mais profundos, né? Porque tu acaba perdendo serviços ambientais, né? Tu falaste a polinização deles, mas das florestas, né? A gente está no Ano Internacional das Florestas, até bem oportuno o programa, né? E as florestas, elas acabam trazendo os valores intangíveis, né? Que a gente não vê, que é regularizar o microclima, né? O controle de erosão e outros mais que a gente às vezes até não percebe, mas que estão no dia a dia. Então, nós podemos entender de que a questão do lucro, do retirar da própria natureza recursos que deem valor, né, como patrimônio de consumo, né, está degradando o ambiente natural, está exercendo uma pressão sobre esse ambiente natural que faz com que as pessoas se afastem dele e não vejam esse valor que normalmente a educação ambiental trabalha, né, o valor pelo respeito ao próprio ser vivo, pelas grandes relações, né, que os ecossistemas têm e que nos proporcionam aí uma qualidade de vida melhor.
Mas a qualidade, essa está em questão. Qual é a qualidade que se quer? Se quer uma qualidade, mas não se quer pagar o preço por ela? Aquela questão assim que às vezes eu pergunto, né, para as pessoas, eu digo, bom, principalmente os homens gostam de pescar, né, eu digo, tá, escuta, eu não. Você não gosta de pescar, né, mas mesmo se fosse pesca esportiva, né, quanto tu acha que vale esse momento de você estar em contato ali com aquela natureza, com o rio? E às vezes a simples caminhada também, quando você consegue um local arborizado, um local assim longe da emissão de dióxido de carbono, ou seja, longe da Avenida Brasil para caminhar, o prazer que isso dá e o restabelecimento, né, digamos, da tua própria relação com esse meio. E as pessoas ficam me olhando e dizem, eu nunca parei para pensar nisso. É porque nós vivemos assim num contexto tão corrido e tão individualista que dificilmente a gente consegue parar para pensar nisso. Eu tenho que resolver as minhas coisas, mas eu esqueço de ver aquilo que está no entorno. Quantas pessoas já pararam para ver o pôr do sol aqui do campus da universidade? É lindo. Lindo. E isso faz com que hoje tenhamos, então, muita legislação. É necessário ter as regras para que a gente tenha uma proteção desse patrimônio natural e que possamos manter ele um pouco por mais tempo. Olha, Flávia, a questão é o seguinte, a legislação ela surge quando ela vem exigir um comportamento que não é observado automaticamente pelos homens. Eu diria o seguinte, o maior fundamento da proteção ambiental hoje, seja do patrimônio natural, cultural ou artificial, mas como o programa é do patrimônio natural aqui, é a Constituição Federal. A Constituição Federal estabelece que a proteção, conservação e preservação, porque a conservação você pode utilizar os bens, os bens naturais com finalidade econômica, sem problema nenhum, mas dentro de uma lógica de desenvolvimento planejado. Uso sustentável. Tá? Né? E a Constituição determina essas formas de cuidado, de proteção, ela estabelece inclusive competências e não é uma responsabilidade só do poder público ou só do cidadão. Ela estabelece uma corresponsabilidade e aí eu me lembro de um jurista de grande importância, né, aqui para nós, o Dr. Luiz Alberto Vará, que não está mais entre a gente, ele falava o seguinte, o segredo da proteção do ambiente está no desenvolvimento da ideia de ecossidadania. Então, será que eu me sinto parte da natureza ou a natureza está ali só para me servir? Será que os recursos naturais, que a gente denomina como patrimônio natural, porque a Constituição protege, eles estão ali somente para me servir ou estão ali para que eu faça uma interação e tenha uma convivência mútua? Então, a questão realmente é essa. Existe uma proteção legal estabelecida pela Carta Máxima, que é a Constituição Federal. Mas será que as pessoas percebem isso? Então, a gente tem toda uma outra legislação infraconstitucional para proteger a flora, a fauna, espécies de animais. A própria lei que cria, né, as unidades de conservação, que aqui no município de Passo Fundo, nós temos uma lei municipal que privilegia esses espaços. Que o Glauco colocasse um pouquinho para nós, né, qual é a importância de ser o primeiro município, né, ser Passo Fundo, que institui aí a lei das unidades de conservação de reserva particular do patrimônio natural. Legal. É bem importante, Flávia, esse contexto das áreas protegidas. Eu vou fazer só um parênteses, que a gente vê assim que houve uma briga muito grande assim das comunidades né, científica e os movimentos sociais da conservação e preservação. Tu falaste muito bem, que a conservação ambiental prevê a possibilidade de comunidades tradicionais, né, quilombolas, de extração de recursos naturais sem problema algum. Com uso sustentável. E a preservação é isso, regras, que não reconhece a compatibilidade, né, de exploração de recursos, né, com a proteção ambiental. E isso, os movimentos sociais tiveram uma crise, né, até de discussão sobre isso. E hoje já nós temos, né, no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ele consegue estabelecer as categorias, né, de uso sustentável ou de proteção integral e que consegue compatibilizar as populações tradicionais, quilombolas, extrativistas, pescadores, caiçaras, né, indígenas. Temos muitas assim e temos conflitos intensos dentro de áreas protegidas em função dessas comunidades também.
né? É algo que a gente tem que aprender né, ainda, vamos ter que evoluir muito como sociedade para isso. Mas Passo Fundo teve, né, através também dos movimentos sociais, né, dos grupos ecológicos, enfim, a gente conseguiu amadurecer a ideia e poder conseguir ter uma legislação que reconhece a importância das áreas privadas, né, nesse escopo aí de ampliar o espectro de áreas protegidas. Porque assim, é difícil a gente ter áreas, o número de áreas que a gente gostaria de ter, públicas. Temos o potencial, temos áreas com potencial para conservação, né? As áreas do entorno das nascentes do Rio Passo Fundo, né? A cabeceira do Rio Passo Fundo, do Rio Jacuí, enfim, temos várias, mas todas elas são áreas particulares. Então, com a experiência de outros municípios, Passo Fundo conseguiu criar uma lei, né, junto aí com os conselhos de meio ambiente, desenvolvimento, e poder então reconhecer essas áreas. Glauco, mas assim, ó, outra questão que me chama muito a atenção, embora esse patrimônio natural esteja em propriedade privada, existe um regime jurídico, eu posso dizer, diferenciado com relação à proteção desse patrimônio natural. A própria Constituição, ela garante o direito à propriedade, mas é o seguinte, a propriedade tem que cumprir a função social. E um dos requisitos, seja propriedade urbana ou propriedade rural, né? E um dos requisitos para o cumprimento dessa função é justamente a proteção dos recursos naturais e a utilização racional desses recursos. Então, quem detém esses recursos em abundância na sua propriedade, ele não pode usar e dispor como bem entender. Ele é um tutor, ele sofre restrição. Por quê? Você pergunta de quem que é o patrimônio natural. O patrimônio natural é de todos nós. Toda a sociedade. Nós não queremos deter a propriedade sobre aquele solo, mas a qualidade do ar que nós respiramos na cidade, ela não pertence a uma única pessoa, um conjunto de pessoas, mas a todo o conjunto de pessoas que moram aqui em Passo Fundo e aqueles que estão visitando Passo Fundo. Exato. Daí a gente entra também dentro de uma responsabilidade social que uma propriedade tem, no sentido de contribuir com isso, de ver essa parte, vamos dizer, da propriedade como mais coletiva? Eu não diria assim coletiva, eu te diria o seguinte, que a proteção desse patrimônio natural hoje, ela se enquadra dentro daquilo que nós chamamos de direitos transindividuais, ou seja, eu não anulo os direitos individuais, mas eu vou além desses direitos para reconhecer o quê? Para reconhecer a qualidade, né, ambiental como essencial para a qualidade de vida humana. Veja bem, a preocupação maior da legislação ambiental não é a proteção de um determinado, único e determinado elemento da natureza. Se nós temos esse arcabouço legislativo, pensando no quê? No ser humano, na proteção da vida humana. Então, o ser humano ele continua sendo a parte mais importante, digamos assim, dessa teia da vida ou dessa cadeia da vida, né? Mas porque então, é o ser humano que cria, né, a lei. Somos a lei. Veja bem, a lei que cria essa proteção toda. Mas se fosse a planta que fosse pensar, né, na sua proteção, na proteção como assim, um todo, a gente sempre traz, né? A gente tem que criar uma lei para exigir um comportamento que deveria ser natural, o comportamento deveria ser natural. E automático, digamos assim. É o grande desafio da educação. E até mesmo da própria pesquisa hoje, né? Como uma forma também de proteger o patrimônio natural, nós precisamos conhecer ele, né? E quanto incentivo a gente tem para isso, né? Para estudar a nossa biodiversidade e a partir de todas essas relações que a gente tem com ela e que a gente precisa manter os ciclos, né? As relações da natureza, nós temos o desafio de fazer com que as pessoas se pensem integrado a esse processo e fazer com que mudem hábitos, mudem percepções para pensar numa qualidade de vida melhor para todos os seres. Não protege ou não valoriza aquilo que ela não conhece, né? Então é legal esses momentos que a gente poder passar para a sociedade, né, e ver que existe esse patrimônio natural no nosso município, né? A gente às vezes esbarra nele e não vê. Isso é verdade, a gente tem, né, do nosso dia a dia, às vezes, a correria é tão grande, né, para a gente ganhar o pão do dia a dia, e os fatores econômicos sobrepõem, né, esses fatores ambientais, e eu gostaria de fazer um link aqui com que a Elenise falou, da questão assim, então, eu tenho ali aquele patrimônio natural na minha propriedade. Eu reconheço que é importante, mas eu preciso viver, eu preciso fazer o uso da propriedade.
E a partir do momento que eu estabeleço, então, de uma parcela da minha propriedade estar sobre também a tutela de toda a sociedade, que é, no caso, as reservas legais, que estão por isso ser contestado, enfim, e as áreas de preservação permanente, e agora vem, então, uma outra possibilidade de a gente poder pagar por serviços ambientais, né? Reconhecer a importância, né? Desses serviços ambientais. Dos serviços que aquela floresta, que aquele campo nativo, que aquelas nascentes daquela propriedade fornecem, não é, para a sociedade e que é fundamental para a existência das populações, de todas as formas de vida. Né? O papo está tão bom, né? Mas a gente tem que ir para as considerações finais. Passam, né, qual a última ideia, que ideia vocês querem deixar para a comunidade de Passo Fundo pensando no nosso patrimônio natural? Eu penso que Passo Fundo é uma cidade de grande potencial. As pessoas que vivem aqui têm um potencial muito grande e condições, né, não apenas econômicas, mas conhecimento e tecnologia para proteção, né? E aí eu digo preservação e conservação desse patrimônio natural. Eu acho que a gente tem que ver que o ambiente natural, que esse patrimônio natural, ele é importante para a manutenção de todas as formas de vida, inclusive a nossa. Então, o meu convite para a comunidade de Passo Fundo é que a gente tenha um olhar diferente e passe a, de repente, pensar projetos coletivamente, como nós gostaríamos de viver em Passo Fundo daqui a 10 anos. Qual é a projeção do ambiente natural da nossa cidade para daqui a 10 anos? Isso é extremamente importante. Será que vamos todos conseguir viver aqui em condições ambientais adequadas ou estaremos gastando muito dinheiro para reparar, né, a degradação ambiental que a gente está produzindo hoje? Eu acho que todos nós estamos trabalhando e bastante para isso, né? Os educadores, né? Eu tenho certeza que o Executivo Municipal também tem focado, principalmente nessa percepção de querer trazer uma qualidade de vida para a população. O aspecto de saneamento é uma questão, as áreas protegidas são outras, né? E a gente vai poder conseguir outras situações também. Como também concordo contigo, Lenise, assim, a gente forma, né, mão de obra humana qualificada, né, todos os anos, né? A produção científica está bombando. Como é que a gente vai fazer com que esse conhecimento, toda essa tecnologia desenvolvida possa ser aplicada realmente para trazer essa qualidade à sociedade, para a gente poder desenvolver, sim, crescer planejadamente e com controle, né, desses processos de degradação que a gente causa todo dia. É um desafio, mas eu tenho certeza que a gente está caminhando para isso. E tu sabes muito bem, a gente acompanha o movimento ambiental de Passo Fundo há muitos anos e a gente evoluiu muito como sociedade, na discussão política, né, e principalmente na aplicação de alguns projetos fundamentais de conservação. Mas tem um desafio grande para frente, né, que a cidade de Passo Fundo vai crescer. E como é que a gente vai conseguir manter a nossa qualidade de vida? É um desafio. Né? Não só então, manter, mas melhorar. Melhorar. Aí, e agradecemos a participação e estar aqui, né, no Museu Zoobotânico Augusto Ruski, do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Passo Fundo. A gente pensa, né, que um dos que pensa essa ideia, essa questão de proteger, de educar, de contribuir com a nossa sociedade nesse sentido. Muito obrigada, Flávia. Obrigado, Flávia, por essa oportunidade de conversar com você.